Comunidade em Foco, com Vânios Porto e Zé Renato Oliveira. Muito bom dia, 9h31, estamos abrindo nosso Comunidade em Foco. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014, edição de número 200 do nosso Comunidade em Foco. Uma quarta-feira de tempo nublado, instável, já choveu, não chove, 25 graus é a temperatura. Tudo isso é temperatura ou eu tô louco aqui? Deixa eu conferir a temperatura aqui nos estúdios da Rádio ABC 900. Não, 21 graus, 4 décimos é a temperatura. Tá um pouco mais baixo aí a temperatura. O Comunidade em Foco tem a apresentação de Vânios Porto e Zé Renato Oliveira. Na mesa de áudio tem Guilherme Carvalho e a produção é da equipe de jornalismo da Rádio ABC 900. Você pode participar conosco através dos nossos canais de interatividade. Anote aí, Torpedo 91550900. Telefone 35940410. E-mail abcalvivo@gruposinos.com.br. Twitter @ABC900, siga a Rádio ABC no Twitter. Acesse o nosso Facebook, Rádio ABC 900 AM. Confira nossa página na internet, abc900.com.br. Você também pode acompanhar a programação da Rádio ABC 900, claro, através dos 900 AM, ou pode baixar o aplicativo da Rádio ABC 900 para o seu smartphone, iPhone ou tablet, e ouvir a Rádio ABC 900 aonde você estiver. 9h33, Comunidade em Foco, em nome de Química Mar, excelência em produtos químicos. Vamos acessar o site da Química Mar? Mas isso é assunto para você, Zé Renato Oliveira, bom dia! Bom dia para você, bom dia nossos ouvintes. Já estou acessando o site da Química Mar, quimicamar.com.br, quimicamar.com.br. Este site, ouvintes, toda vez quimicamar.com.br. Toda vez que nós falamos desse site, a direção da Química Mar, lá em Cachoeirinha, deita e rola. Deita e rola. E observando o site, nós temos cosméticos. Você que trabalha com unhas, manicure, acetona. A Química Mar vende acetona, vende álcool. Química Mar não é uma indústria voltada apenas para empresas, e sim para você, pessoa física. Temos saneantes, que faz parte, o álcool, a acetona, alguns ácidos que são utilizados para limpeza. Vale a pena você entrar no site quimicamar.com.br e ver atacado a varejo o que serve para o seu dia a dia. Todos os dias nós usamos algum produto químico e a Química Mar tem esse produto para você. quimicamar.com.br. A Química Mar também no telefone. Anote aí, 34709777. 34709777. É a Química Mar, Vânios Porto. É, por isso que a Química Mar foi contemplada com o prêmio Medalha Bronze do PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. 9h35, o assunto de hoje, nós vamos para a cidade de Sapucaia do Sul, mas um assunto relevante, um assunto importante. O assunto do dia hoje é resoluções da terceira Conferência Municipal com Pessoas com Deficiência na cidade de Sapucaia do Sul. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio ABC 900, nosso Comunidade em Foco, Rodrigo Cunha Silveira. Ele é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Rodrigo Cunha Silveira, prazer em tê-lo aqui no nosso Comunidade em Foco. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu de estar aqui podendo divulgar os resultados da nossa conferência e também divulgar um pouco do nosso Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Sapucaia do Sul, que é de extrema importância, né, para nós, para eu que sou cadeirante
e para todos os usuários, né, para todos que têm algum tipo de deficiência. Essas resoluções e essa terceira conferência municipal, o que tratou, o que foi abordado nessa conferência? O tema principal dessa terceira conferência, fomos orientados pelo Conselho Estadual, que é o COIPED, para tratarmos do tema principal das políticas, das deliberações feitas pelos conselhos que não foram implementadas pelo poder público. Esse foi o foco, o tema principal dessa conferência. Surgiram algumas demandas diferentes, que também foram colocadas e aprovadas pelo público presente, que serão encaminhadas agora para o Conselho Estadual. Bom dia, presidente Rodrigo Cunha Silveira. Esta conferência municipal não tratou apenas de cadeirantes, e sim pessoas com todo o tipo de deficiência em Sapucaí do Sul. É muito boa a tua pergunta. Ela trata de todos os tipos de deficiência. Nós tivemos lá um painelista que é deficiente visual, o Adilson Corassoli. Na palestra dele, na fala, ele até se referiu a mim como cadeirante e a ele como cego, como eles dizem. E daí nós tivemos uma pergunta da plateia de um pai de um menino com síndrome de Down que questionou a nossa posição. Ele perguntou se a conferência e o conselho tratavam somente dessas duas questões. Aí foi respondido a ele que não, que nós como conselho, nós temos a obrigação de tratar de todas as múltiplas deficiências, que são muitas, e que a nossa posição é em relação a todos. A dinâmica de trabalho do conselho é de acolher as demandas da população, independente da deficiência, e o que nos chega através de preposições, de denúncias, de relatos, a gente trata como pauta em nossas reuniões e encaminhamos as deliberações ao poder público. Então, a nossa atuação é em prol de todas as pessoas com deficiência, que são muitas. Muitas. Só para ilustrar o que o nosso presidente está falando, ouvintes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE em 2010, 45 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência. 45 milhões de brasileiros. Exatamente. É uma gama da população muito grande. 23,9%. Exatamente. Falando um pouquinho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está sendo há mais de uma década elaborado, aí a gente pensa, será que é uma vontade política? Não. Por exemplo, eu pego como exemplo o Estatuto do Idoso. Se trata só de um segmento, então é mais fácil elaborar. Aí quando se trata da pessoa com deficiência, são múltiplas, então tem que se ter o cuidado de não esquecer de nenhuma dessas pessoas, e muito menos sempre acontece que quando a gente pensa que o Estatuto vai ser aprovado, surge algum segmento que se sente prejudicado, então eles solicitam mudanças, e aí a gente acaba fazendo a audiência pública novamente, como teve em Porto Alegre há uns 3 meses atrás, para que sejam colocadas as questões, para que cada deficiência coloque os seus anseios, suas necessidades, para que seja também acrescentada a esse estatuto. Então ele é um pouco complexo. Nessa conferência, quantas mil pessoas, enfim, participaram? Vocês têm um número exato da participação, da adesão? A participação dessas pessoas foram em torno de 100, 110 pessoas. Nós acolhemos elas na Câmara de Vereadores. De Sapucaí do Sul. Isso. Eu aproveito até o espaço para chamar as pessoas, não só de Sapucaí, mas do Vale dos Sinos, de todo o Rio Grande do Sul. É importante a população participar dessa luta, que eu considero uma luta justa e muito nobre. Eu acho assim que a luta pelos direitos das pessoas com deficiência é uma luta de todos, independente se é cadeirante, andante, se tem ou não uma pessoa na família que seja portador de alguma deficiência, alguma necessidade. É uma luta de todos, e a acessibilidade ela é um portal para a inclusão. Eu costumo dizer que a gente não se faz inclusão de pessoas com deficiência sem antes trabalharmos em muita acessibilidade. Não tem como se chegar aos lugares sem termos uma acessibilidade. Então a participação da população é muito importante, né, nessa questão. Falando em acessibilidade, é difícil nós termos
cidades bastante preparadas para esse tipo de acessibilidade. No país, a gente, se bobear, conta no dedo. Eu tive em Curitiba recentemente. Curitiba está um pouco à frente nessa questão. Mas como é que está Sapucaí do Sul? Aqui em Novo Hamburgo, a gente já trouxe aqui também o nosso secretário, ligado à pasta. O Darwin Kremer. Com as pessoas com deficiência. Ele mesmo fala que está aquém ainda do ideal. Sim. Sapucaí do Sul está aquém do ideal, está caminhando, está se locomovendo para o ideal nessa questão da deficiência? Sapucaí do Sul, ela está começando a engatinhar na questão de promover a acessibilidade, calçadas, acessos a lojas. Quando se fala em acessibilidade, muitos gestores públicos, eles pensam que é simplesmente um rebaixamento de guia, construir uma vaga na área central para que se estacione o veículo. Isso vai muito além. Então nós temos muito a evoluir na questão da acessibilidade em Sapucaí e em várias outras cidades, mas tem muito trabalho pela frente e o nosso conselho agora ele foi reestruturado. Esse conselho é um conselho novo que foi criado em 2009 e ele sofreu uma reestruturação agora no ano de 2014. Antes, ele possui 50% indicados pelo governo e 50% da sociedade civil. A antiga presidente, a Alessandra Fernandes, era por parte do governo, agora assumiu eu como sociedade civil, e a gente está mudando algumas coisas, né? Por exemplo, a gente está tentando fazer, uma das metas dessa minha gestão, ações externas, fazer com que as pessoas saiam da invisibilidade social, os cadeirantes, que eles vão para as ruas, que eles façam campanhas, que eles realmente se mostrem para os lojistas, porque muitas lojas, muitos estabelecimentos públicos ainda não têm acesso. A gente enfrenta muitos degraus, muitas barreiras arquitetônicas. Corredores pequenos, muito, né? Muito pequenos. Uhum. Calçadas, em muitos lugares não existem. Se não existe a calçada, não existe acessibilidade. Então, acho que se cada um fizer a sua parte, tanto o poder público quanto a sociedade civil, a gente espera que em breve tenhamos uma cidade mais acessível. Mas está muito aquém ainda do que se espera, mas a gente, com muito trabalho, tanto do poder público quanto da participação da sociedade, eu acredito que tenhamos em breve uma cidade melhor, é o que se espera. Eu falei da questão nacional. Nós estamos conversando com o Rodrigo Cunha Silveira, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Eu falei em números nacionais. O senhor tem noção de Sapucaí do Sul, o número de deficientes? A porcentagem... Somados, né? Que tem vários tipos de deficiência. Sim. Não só cadeirantes, mas todo tipo de deficiência é em torno de 22% a 24% do último censo do IBGE. Olha, 24% é um número considerável. Considerável. Né? Então, o que a gente diz, tanto para os políticos quanto para os lojistas, é que essas pessoas votam, merecem todo o respeito, toda a consideração, e para os lojistas também, essas pessoas compram, elas gastam, então deve existir uma preocupação por parte deles nesse sentido. Meu primeiro ato como presidente foi convidar o CDL, o Centro de Desenvolvimento de Lojistas, para integrar o nosso conselho, para servir como interlocutor entre o conselho e os lojistas. A gente pretende promover uns ciclos de palestras para, na verdade, informar, sensibilizar essas pessoas, esse segmento, para que eles se adequem às normas da ABNT e providenciem rampas, acesso para essas pessoas, para que elas possam comprar, entrar numa loja com tranquilidade, igual a todo mundo. Outro ponto que nós temos que daqui a pouco te dou espaço, Vamos? Não, fica frio. Outro ponto que nós temos que destacar é a questão das pesquisas. As prefeituras deveriam fazer mais censos para ter base de formulação de política pública, né? Exatamente. Porque não adianta não ter noção do número de deficientes e quais o tipo de deficiência que tem no município e, consequentemente, como é que você vai formular política pública se você não tem noção? Sim, na verdade, o que precisa ser feito é esse mapeamento, quantos cadeirantes, quantas síndrome de Down. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma lista, na verdade fugiu a palavra aqui,
o que é feito lá, um relatório, ou um mapeamento, um cadastro único, interligando secretarias, isso já foi proposto. Secretaria de Saúde, principalmente, tem um papel muito importante. Transporte. Então, esse cadastro único, na verdade, ele vai permitir que se saiba onde estão essas pessoas, o que elas estão precisando, o que está sendo feito pelo Estado ou pelo município em relação a elas, quais as perspectivas de melhora, né? E isso ajudaria bastante. Nós não podemos ficar só em números. Na verdade, essa nomenclatura pessoa com deficiência já foi um avanço, porque antes nós éramos tratados como necessidades especiais. Agora já fomos transformados em pessoas. Então, quer dizer, o nome pessoa já apareceu. A gente não deixou de ser pessoa por estar usando uma cadeira ou por ter nascido com algum problema. Então, isso já é um avanço. Mas essa questão de se trabalhar com números, ela é muito complicada. Então, precisaria a ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e outras, envolver todas as secretarias possíveis nessa luta, né? Para que tenhamos, então, nomes em vez de números, na verdade, em vez de simplesmente um resultado de um censo do IBGE, por exemplo. Algo mais prático, né? Como é que a comunidade, enfim, a sociedade recebe essas pessoas com esse tipo de deficiência na sua avaliação? Ainda existe um certo preconceito de algumas pessoas em relação à pessoa com deficiência. Muita desinformação, as pessoas às vezes tentam ajudar, mas não têm informação de como podem fazer, enfim. Mas eu digo que, contudo, né, na atual circunstância, hoje em dia se fala muito dessa questão de acessibilidade de pessoas com deficiência. Existem muitos avanços vindo do governo federal para os municípios, mas ainda existe, apesar de muitas campanhas né, em relação a isso, ainda existe um pouco de preconceito e falta de engajamento da população nessa causa, né, para lutar. Porque mais dia, menos dia, a gente vai ficar com a mobilidade reduzida, independente se anda ou não. Então, eu acho que, repito, é uma luta de todos, é uma responsabilidade, né, de toda a população em ajudar a defendermos os direitos dessas pessoas. 9h48, 9h48, Comunidade em Foco, hoje recebendo o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência em Sapucaí do Sul, o senhor Rodrigo Cunha Silveira. Nós tivemos nesta terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Sapucaí do Sul, foi no último dia 17. Sim. Foi dividido em 6 eixos temáticos, né? Inclusão social, educação, saúde, trabalho, comunicação e turismo, esporte e lazer. Exato. Grupos de discussões. Grupos de trabalho que discutiram demandas já existentes, né? Que tanto nós dos municípios quanto o Conselho Estadual já deliberaram, mas não foram implementadas. Então surgiram propostas novas que serão encaminhadas, elas foram enxugadas, digamos assim. A cada eixo, por exemplo, foram escolhidas 4 propostas aprovadas pelo público presente e que serão em forma de relatório produzidos pelo nosso conselho, enviado ao Conselho Estadual. Nós elegemos 5 delegados de Sapucaí do Sul, 5 sociedades civil e mais 5 representantes do governo, que irão defender no próximo mês, dia 27, 28 e 29, as nossas propostas a nível estadual, que posterior, né, será encaminhado ao Conselho Nacional em Brasília. Teremos então no dia 27 a 29 de novembro em Porto Alegre a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Você falou em propostas, quais são essas propostas? Eu vou citar algumas em relação São muitas, né? São muitas. São muitas propostas que a gente anseia, que a gente necessita, mas eu cito algumas, eu destaquei algumas na questão da inclusão, que seriam... Tem a questão que os municípios estão batendo muito, na questão do cartão de acesso livre aos ônibus. Hoje em dia, no município, ele só vale para dentro do município, que causa alguns problemas para a população se deslocar de Sapucaí para Esteio, por exemplo. Então, o que se quer, o que se deseja é que seja criado um cartão único, que seja interestadual. Isso facilitaria muito a vida das pessoas. O que se pede muito também é a criação de uma ouvidoria ligada a alguma secretaria municipal para que registre todas as reclamações, sugestões, denúncias de falta de acessibilidade, por exemplo,
até denúncias de maus tratos, porque existem muitas, até dentro da própria âmbito familiar, Sim. muitos maus tratos, muitos abandonos dessas pessoas incapazes. Então nós queremos que seja criada uma ouvidoria para que sejam registradas essas demandas e repassadas ao Conselho, a alguns órgãos da própria Prefeitura e ao próprio Ministério Público também. Sim. Essas foram algumas demandas na parte da inclusão, na parte da saúde, transporte, o pessoal reclama muito, a parte da questão comunicação para as pessoas que têm deficiência visual, a questão do braille em restaurantes, na própria biblioteca pública. Então, existe um déficit nessa questão que também precisa ser melhorado. Alguns ou vários prédios públicos, os prédios também foram construídos em épocas que não tinham políticas, não se discutia a questão da deficiência, né? Então nós observamos muitos prédios públicos, prefeituras, outros órgãos, e também apartamentos, casas que não tem tanta... a estrutura não tem tanta facilidade para o cadeirante também, né? Sim, saiu a lei da acessibilidade há um tempo atrás, então antes disso, como tu disseste, eles pecam nesse sentido. Mas mesmo após ter saído a lei da acessibilidade, existem muitos prédios novos, inclusive clínicas que acolhem, clínicas médicas que deveriam, principalmente elas deveriam, atentar para esse sentido. A gente encontra a falta de acessibilidade. Nós temos a Secretaria de Planejamento do município que integra o nosso conselho, e em conversa com um dos conselheiros, que ele que libera a questão do Habite, ele me assegurou que tanto no município de Sapucaia quanto nos outros, para se liberar o Habite, é observada todas as questões de acessibilidade, sendo prédio público ou privado. Mas a gente não encontra muitos prédios públicos e privados com total falta de acessibilidade. Só para citar um exemplo, eu fui numa clínica em Esteio, não vou citar nomes, mas eu tinha feito uma cirurgia recente e precisava subir no raio-x, que é no 2º andar, na maca, e eu não... o elevador que ela possui não cabe uma maca padrão, uma maca do SAMU, por exemplo. Uhum. Então, se o paciente vai fazer um raio-x lá, ele se obriga mesmo, com orientações médicas, ele se obriga a sentar numa cadeira para poder utilizar o elevador. E isso que esse prédio foi construído após a lei de acessibilidade. Então isso é um problema de falta de fiscalização, que inclusive o nosso conselho, apesar de ser deliberativo, ele possui também caráter fiscalizatório, amparado pela lei 3.147, né, que criou e regulamenta esse nosso conselho. Então nós devemos também fiscalizar tanto a parte pública quanto as questões de prédios privados. E essas fiscalizações, elas são deficientes? São deficientes, sim, porque... na verdade, o Conselho não possui verba própria, então ele conta com a cooperação das secretarias. Uhum. Mas, às vezes, falta um pouquinho de vontade. Então, eu pretendo, nessa minha gestão, já prometi ao pessoal, que essa questão de visitas, de mapeamento e de fiscalizações, elas vão ser bem intensas. A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente está ali e que precisa, né, ser respeitado. O nosso direito de ir e vir é constitucional e vale para qualquer um, independente se tu anda, se tu é cadeirante, ele tem que ser respeitado. E as pessoas, no momento que tu sofre um acidente, tu passa a utilizar uma cadeira de rodas, nada tem que mudar. A gente muda muita coisa, mas assim, essa questão de ir e vir deve continuar igual, o nosso direito deve ser assegurado. E você, cadeirante... O senhor é cadeirante, o senhor Rodrigo Cunha Silveira, ele é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência em Sapucaia do Sul devido a um acidente de moto. O trânsito do país é o trânsito que mais mata no mundo, infelizmente. É um número crescente, né? Infelizmente, de motociclistas ou também condutores de carros que sofrem um acidente e ficam deficientes, né? Sim, a cada dia que passa cresce mais, principalmente os números mostram, as estatísticas, as motos são as que mais deixam pessoas com deficiência quando não morrem. Então a cada dia que passa cresce. Então eu acho assim que falta um pouco de conscientização, de criarmos, né, de lançarmos campanha de combate, de precauções,
e eu até já tive algumas propostas da Guarda Municipal de algumas cidades, de participar de palestras. Eu acho que isso é muito interessante, as pessoas devem investir mais nisso, e campanhas, né, para que as pessoas se conscientizem, né, desse perigo, né, e para tentarmos evitar. Sapucaí do Sul, nossa pergunta final, 9 horas e 56 minutos, reta final do nosso Comunidade em Foco. Pergunta final que eu faço: a área da saúde de Sapucaí do Sul está avançando na ajuda às pessoas com deficiência? Porque muitas pessoas ficam com problemas psicológicos, né? Como é que está essa questão em Sapucaí? A saúde em Sapucaí, ela melhorou bastante nesses últimos anos. Mas no que se refere à pessoa com deficiência, ela peca. Nós, na verdade, precisamos desenvolver grupos mais direcionados a essas pessoas, tanto da saúde física como da saúde psicológica. Na minha opinião, minha sugestão é que sejam desenvolvidos grupos de trabalhos, grupos multidisciplinares. A questão da fisioterapia, que é muito importante, a gente tem muitas reclamações do atendimento, não só em Sapucaí, mas principalmente lá, já que estamos falando desse município. Deve ser estadual, federal esse problema. Então isso é muito importante, a questão da fisioterapia, porque a gente sente nas clínicas uma falta de preparo dos profissionais em relação às pessoas com deficiência. Às vezes a gente chega e eles não sabem o que exatamente fazem, né? Como agir com essas pessoas. Então isso deve ser observado e encarado de uma forma mais séria pelos gestores públicos. 9 horas e 58 minutos. Obrigado, Rodrigo Cunha Silveira, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, em estar aqui em Novo Hamburgo. Saiu de Sapucaí do Sul, é cadeirante. Eu espero que teve tranquilidade para chegar aqui, acessibilidade aqui ao estúdio da Rádio ABC. Acredito que sim, temos rampas, temos toda uma estrutura para receber um cadeirante. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigado à Rádio ABC pela oportunidade de divulgarmos, né, o nosso Conselho Municipal, que eu acredito que seja de extrema importância a divulgação, que existe esse conselho que as pessoas possam procurar. Tem algum telefone de contato? Nós não possuímos ainda sede própria, mas nós temos, os nossos dados vão estar no site da Prefeitura. Eu gostaria de passar um telefone de contato aqui, que é o 5184224093. Repita. 5184224093. Okay. Esse é um contato provisório. E eu vou deixar um e-mail aqui também, é rodrigocunhasilveira@hotmail.com. As pessoas que tiverem alguma reclamação, alguma sugestão, podem entrar em contato, que com certeza as demandas serão acolhidas e levadas ao conselho. E a gente... rodrigocunhasilveira@hotmail.com. Exato. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, obrigado ao Rodrigo Cunha Silveira, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência na cidade de Sapucaí do Sul. Foi o nosso destaque de hoje do Comunidade em Foco, que fica por aqui. Mas fique ligado, vem aí o programa O Negócio é o Seguinte do Sebrae. E logo após tem o Conexão Primeira Edição com Stephanie Sander. Comunidade em Foco, em nome de Química Mar, excelência em produtos químicos, fica por aqui. Mesa de áudio, Guilherme Carvalho, produção, equipe de jornalismo da Rádio ABC 900. A todos um bom dia, tchau!